vitória, né, de alcançarmos do Senhor mais um dia, né, mais uma oportunidade de estarmos aqui para nossa reunião com Ele e Ele conosco. Ficamos de pé, meus irmãos. Deus e Pai, mais uma vez te louvamos, te adoramos e rendemos graça pelo dia, pela salvação. Meu Senhor, a importância de falarmos contigo, é na oração, Senhor, que falamos contigo, e pela palavra tu fala conosco. E aqui nesse momento, Senhor, clamamos por esse culto, por esta reunião. Clamamos, Senhor, pela bênção dos teus filhos que aqui estão, por cura de enfermidades, Senhor. Quantos estão enfermos, Senhor? Quantos estão, Senhor, com tumores? Quantos estão, Senhor, acamados? Quantos estão, Senhor, imóveis, Senhor, na cama, por AVC, por derrame, Senhor, por infarto? Quantos estão, Senhor, até em coma, meu Deus, e clamamos em favor da saúde. Os dons, Senhor, é para manifestar na tua igreja, e é a oração que chega diante de ti, incomoda, Senhor, cada um de nós. Senhor, nos desperta para orarmos, Senhor, tira, Senhor, a acomodação de nós. Senhor, sem ti nada somos, é a oração que nos aproxima de ti, e por isso nós clamamos, Senhor. Nós precisamos, Senhor, receber a bênção, mas só recebemos quando clamamos. A tua palavra fala, Senhor, pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei e abrir-se-vos-á. Ah, Senhor, nos desperta para pedir, para bater, Senhor, no trono da tua misericórdia. Pedimos, Senhor, pelas famílias que estão oprimidas, pelas drogas que invadem as famílias. Liberta, Senhor, os drogados, por aqueles que têm, Senhor, perturbação. Liberta pelo teu poder, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, com doença, Senhor, psicossomática, com doença depressiva, com doença, Senhor, cardíaca, doença nos ossos, nos nervos, nos músculos, seja tumorais, Senhor, doença nos órgãos, na pele, meu Deus, doença inflamatória, infecciosa, meu Deus, doença contagiosa, meu Deus, tantos males, tanta opressão, mas nós clamamos a ti por misericórdia, por poder, por vitória, e que nesta noite, Senhor, a tua palavra nos atinja, nos toca e nos mova, Senhor, e nos desperta, Senhor. Sabemos, meu Deus, que o princípio de dores estão aí, meu Deus, mas antes disso, antes, Senhor, da tribulação, nós seremos arrebatados, mas é pela oração que nós consagramos e chegamos a ti. Nos prepara, Senhor, nos abençoa, nos envolva com a tua glória, pela tua presença. Somos agradecidos por esse momento e pedimos que direcione o nosso louvor e nos abençoa. Somos assim adoradores e pedimos a ti confiantes, em o nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Vamos juntos cantarmos um hino bastante conhecido, se não da totalidade, mas da maioria dos irmãos. O hino de número 15, está aqui os músicos relatando, número 15, presbítero Zico vai juntamente com a igreja cantar o hino de número 15. É uma reflexão da nossa conversão e é a expressão da nossa alegria por estarmos salvos por Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Adoremos a Deus, irmãos. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar.
Aleluia. Ainda, irmão, de número 200, pastor Paulo Pires. E número 200. Hino de número 200, a paz do Senhor para os irmãos. Aleluia. Bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda os cuidados ao Senhor. Volta ao coração dorido,
Hino de número 318, nosso querido irmão Aristeu estará louvando ao Senhor com a igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vos contar a história do varão que Jesus outrora relatou. O qual tinha dois filhos em feliz missão, é que o mais jovem o deixou. Filho desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o pai está por ti esperando lá. Pecador, ou volta pra teu lar. O mais moço disse ao seu bondoso pai: a herança minha queiras dar, e a sua fazenda alegremente vai num país distante desfrutar. Filho desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o pai está por ti esperando lá. Pecador, ou volta pra teu lar. O encanto jovem o seu bem esmorou, com seus camaradas no prazer. Eis que vindo a fome do seu pai se lembrou, que pudera sempre os suster. Filho desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o pai está por ti esperando lá. Pecador, ou volta pra teu lar. O perdido filho ao lar por fim voltou, muito arrependido do que fez. E o pai contente, amoroso o beijou, pois seu filho vinha outra vez. Filho desleal ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o pai está por ti esperando lá. Pecador. Como é bom sentir a condição de filho, né? Receber a bênção do Pai, você sente? Aleluia, isso é maravilhoso. Hoje, pela nossa escala, cooperação das congregações, Centro Evangelístico. Tem alguém? O irmão Robinho passou uma mensagem que não poderia estar. Novo Horizonte, pastor Laércio. Tem alguém no Novo Horizonte? Também não tem. Campo Belo, está aí o pastor Davi. Os demais irmãos que vieram lá do Campo Belo, está.
Boa cooperação, muito obrigado. Não ficou devendo, né? 3 terça-feira. Obrigado, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então, nosso abraço em Cristo Jesus. Água espraiada. Tem alguém? Também não tem. Vanessa, tem alguém? Meu Rodrigo passou uma mensagem agora. Tem lá, os irmãos lá. Muito obrigado, em nome de Jesus. Senador Vergueiro, aqui o nosso obreiro, o Rogério. Quantos irmãos também esta cooperação. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. O ciclo de oração vai louvar o Senhor, as irmãs que aí estão cooperando juntos. E tem algum cantor aí de alguma congregação que louva o Senhor? Tem alguém disposto aí a louvar o Senhor? Dê um sinal aí para a gente. Não tem? Ninguém que quer cantar hoje? Trouxe aí o seu... Oi? Quem? Laísa? Laiene, cadê você? Quem que é Laiene? Vai louvar? Então põe o disco, manda o CD lá em cima. Certo? Vai louvar? Sim? Vai. Então manda o CD lá em cima para nós ficarmos aí na prontidão. Então as irmãs com alegria louvando o Senhor. E depois na sequência, quando a irmã Laiene estiver louvando, nós vamos contribuir com as nossas ofertas e dízimos que trouxemos para a casa do Senhor.
Então, a irmã Laiane louvando o Senhor. Nessa oportunidade, nossos diáconos tomando aí a posição, e nós estaremos contribuindo com as nossas ofertas, nossos dízimos, nossos votos, a nossa oferta missionária, tudo quanto temos a nossa expressão de adoração quando entregamos na casa do Senhor Jesus. Então, com alegria, não com constrangimento, porque a contribuição é um componente do culto, é uma expressão da minha adoração ao Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Peço perdão para os irmãos se eu falhar, porque eu estou meio gripada ainda, mas vamos lá. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu Jesus é bom, né? Louvamos a Ele por isso. Está retificando, tem um obreiro lá do Vanessa, quem é? E representando lá, bom. O senhor é presbítero lá? Seu nome?
irmão Benedito. Então, justificando aí que tem um obreiro lá representando o Vanessa. Amém? Vamos ficar de pé, orar no Senhor. Tem aqui o senhor Edivaldo, pede orações a seu favor, vai passar por uma cirurgia do coração amanhã. Quem pede é o irmão Luiz. Quantos mais precisam de oração? Amém. Também eu e minha casa. O Natanael quer louvar o Senhor depois no final do culto. Quem que é o Natanael? Tá. Manda lá em cima o CD e no final, depois da mensagem, o senhor vai estar louvando. Amém? Convido aqui o pastor Davi para estar orando por esse pedido, por os demais que levantaram aí as suas mãos, e apresentando o pastor Roberto Cardoso, que vai nesta noite ministrar-nos a palavra do Senhor. Paz do Senhor aos irmãos. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós louvamos o nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador, por este glorioso momento que aqui estamos na Tua presença, reunidos para Te adorar, Jesus. Te exaltamos por esses louvores que têm tocado a nossa alma. Cremos que está também no Teu trono, Senhor, para a glorificação do Teu nome. E nesta hora nós levantamos a nossa voz a Ti, em favor da Tua amada igreja. Tu és conhecedor, sabes, meu Senhor, os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as dores que possa muitos nesta noite aqui estar sofrendo, mas nós confiamos no poder de Jesus Cristo, deste nome glorioso, e nós fazemos uso do nome santo de Jesus para paralisarmos esta dor, esta enfermidade, para, meu Deus, aniquilarmos deste nome poderoso todo mal. Amado Deus, aonde esteja doendo alguma mágoa, algum sofrimento, algum problema familiar, algum problema conjugal, cremos que Tu podes nesta noite, através da Tua palavra, penetrar, meu Senhor, em cada coração e trazer a bênção da cura, da salvação, da libertação. Também, Jesus, o Teu servo, que vai passar amanhã por essa cirurgia, ó bondoso Senhor, nós confiamos no poder do Senhor, que se fará presente ali para abençoar. Jesus, que o Teu servo possa entrar ali naquele centro cirúrgico, e nós cremos que o Senhor já ali está preparando tudo. Ó meu Senhor, ser com esta equipe médica, com esses profissionais, e que o Teu servo receba a vitória completa. No Teu nome nós agradecemos, porque cremos, Senhor, na bênção, em o nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Estando em pé, irmãos, vamos estar lendo aqui o texto sagrado no livro de São Mateus, no capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13, aproveitando que toda a igreja está em pé. Sou grato a Deus pela oportunidade. Eu tenho na minha alma que é sempre um grande privilégio nós termos toda essa liberdade, de um momento que quisermos, um instante que queremos, nos dirigir para a casa do Senhor, para louvar, cantar, pregar, ouvir a palavra do Senhor, né? Coisa gloriosa, coisa maravilhosa. Eu tenho isso como um grande privilégio que o Senhor nos dá e nos concede. Quando a gente acompanha algumas notícias de que em várias partes do mundo, quantos crentes, tal como nós, não podem, não têm esse direito, né? Inclusive pagando com a própria vida, coisa terrível. E nós temos toda essa liberdade. Isso é maravilhoso, isso é glorioso demais. Eu sempre agradeço ao meu Senhor, ao meu Deus, pelo privilégio que eu tenho. E também cada um de nós precisamos ter essa consciência, a liberdade que nós temos de louvar, adorar ao Senhor, qualquer hora do dia, da noite. É coisa maravilhosa, graças a Deus. Mas leiamos então
Mateus capítulo 8, leitura bem conhecida, a cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se sobremaneira Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Em nome de Jesus, amém, amém. Podeis tomar assento, meus amados irmãos. Também, irmãos, agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pastor Levi, pastor Joel, nossos companheiros também de jornada, de púlpito. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Pastor Jurandir também, que por bondade nos confiou esta noite aqui está, meditando juntamente com a igreja na palavra do Senhor. Muita gratidão a Deus pela vida dos nossos companheiros. Aproveito para, aproveitando que aqui temos várias congregações, os irmãos não deixem de ter a sua revista Boa Semente. É a última, é a que chegou agora recentemente. Os irmãos devem levar para os seus lares, para o escritório, para o consultório, enfim, onde for possível, pode colocar e deixar as nossas revistas, além de lê-la, obviamente. Aqui nós temos também o nosso projeto que estamos colocando em atividade, nosso plano em atividade, sobre 1000 almas que queremos alcançar em um mês. E aqui tem algumas explicações. Eu aproveito para pedir a todos os irmãos, inclusive os companheiros das congregações que aqui estão, nós estamos precisando das inscrições, porque nós precisamos quantificar material que será enviado lá do Rio Grande do Norte para nós aqui. Na próxima semana, dia 7, 8, sexta e sábado, estaremos aqui recebendo todas as orientações necessárias para desempenhar com eficiência esse trabalho, que é conduzirmos mais e mais almas para o reino celestial. Mas, meus queridos irmãos, voltando aqui à meditação da palavra do Senhor, nós temos como figura central nessa passagem um centurião. Desta feita, a Bíblia, a palavra do Senhor, não revela o nome deste centurião, mas o glorioso aqui é notar a fé muito bem fundamentada, que inclusive surpreendeu até Jesus. A fé fundamentada do centurião. Nós sabemos, aprendemos que o centurião é um homem, ou era um homem de muita importância para o governo, para o exército romano. O governo romano organizava seu exército em centúrias, e essas centúrias eram compostas de 100 homens, e sobre esses 100 homens existia essa pessoa muito bem organizada, elaborada,
responsável, liderança, era um líder oficial do governo, que representava o governo, tinha investidura direta do governo sobre si, sobre a sua vida, para comandar uma legião, uma determinada legião do exército romano. Portanto, um homem de muita importância, de grande autoridade, que conhecia o princípio da autoridade. Muito bem, figura importante, de destaque para o governo, porque inclusive desse centurião dependia a eficiência dessa legião que estava sob o seu controle. Obviamente, uma pessoa de destaque, muito amada, muito considerada, respeitada na sociedade. E também é importante entender que essa pessoa, esse centurião, representava em si a figura do imperador. É importante nós anotarmos, porque a mensagem ela está condicionada a tudo isso: autoridade, investidura e palavra, poder da palavra. É isso que queremos notar nessa meditação desta noite. E diz a palavra do Senhor no versículo 5 que o centurião foi a Jesus em súplicas, clamando e implorando. E o interessante é que aqui ele não estava clamando, ele não estava pedindo por um parente, não é? Por alguém dos seus familiares, algum amigo. Não, Senhor. Aqui a palavra do Senhor diz que ele foi a Jesus clamar e a pedir por um servo, por um empregado, por um funcionário da sua casa, possivelmente, não é? E quem suplica com humildade, quem suplica sempre está na condição de humildade. É importante nós aprendermos isso, que sempre o suplicador, ele está com o coração de humildade diante do Senhor. E quem está nessa condição não tem outro jeito. O Senhor sempre há de ouvir, sempre há de atender uma súplica, porque o suplicador necessariamente ele está com o coração se derramando, se prostrando, se quebrantando diante do Senhor. Nós lembramos de Davi, do grande rei Davi, que na sua angústia, na sua aflição, pedindo perdão ao Senhor pelo delito, pelo cometimento que tinha cometido diante do Senhor, ele foi a Deus exatamente com essa súplica humilde e dizendo: Senhor, um coração humilde, um coração contrito, um coração quebrantado, não tem jeito, Senhor, de tu não atender. E é nessa condição que eu estou. É a primeira lição que nós aprendemos. Está em dificuldade, está em problema, está em angústia, está em aflição. Vamos descer da nossa soberba, descer da nossa vaidade, descer do nosso eu, que é próprio do ser humano. É próprio do ser humano o orgulho, a vaidade. Mas quando temos que ir a Jesus para clamar e para pedir, humildade. Não tem jeito do Senhor não ouvir. O coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. É isso que aprendemos com a palavra do Senhor através do rei Davi. Agora, cuidado criterioso desse homem com o seu funcionário, com o seu empregado, né? No mundo tão egoísta, no mundo tão de desvalorizar princípios, conceitos, os valores da pessoa, nós encontramos um homem tão importante, um homem de tanto destaque, sendo tão criterioso num pedido a Jesus por um simples servo. Valor da pessoa é um referencial que infelizmente nós vamos perdendo se não não termos o devido cuidado. Mas aprendemos isso com o centurião, um homem de grande importância, de grande relevância para a sociedade, mas no entanto com tanto cuidado
com o seu servo. E ele chegou diante de Jesus e fez esse pedido: Senhor, meu criado jaz em casa numa situação muito terrível, está paralítico, sofrendo muito, preciso de misericórdia, estou aqui clamando misericórdia, clamando a tua graça pelo meu servo que está lá em casa. Imediatamente, Jesus se propõe: eu vou lá na sua casa, eu vou curar. Jesus lhe disse imediatamente: eu irei curá-lo. E aqui o homem, o centurião, o homem importante, começa a surpreender, inclusive ao próprio Jesus. Ele diz o seguinte: não, Senhor, não sou digno, eu não sou merecedor, viu? Eu não mereço tudo isso, não, Jesus, viu? Não mereço que tu entre debaixo do meu teto, não sou merecedor de que tu vá na minha casa, não, Jesus, não é isso, não, Jesus, eu quero apenas uma palavra. Presta atenção nisso. Eu quero apenas uma palavra tua, Jesus. Uma palavra tua é suficiente, Jesus. Uma palavra tua somente é necessária, Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Sobre isso que queremos pensar e analisar. Poder da palavra, autoridade da palavra, eficiência da palavra, agindo na nossa vida, agindo no nosso viver, agindo nas nossas necessidades, agindo nas nossas ansiedades. Poder da palavra. Não sou digno, Jesus, não sou digno. Foi a contraproposta que o homem fez a Jesus, não é? Que interessante. Enquanto nós encontramos vários textos dentro da Bíblia, inclusive nós, quantas vezes nós oramos, nós cantamos, nós clamamos, nós pedimos: Jesus, o negócio está difícil, o negócio está complicado, Jesus, vem aqui dentro de casa, vem, Jesus, vem aqui na minha sala, vem, Jesus, vem aqui posar comigo, tal como fez lá com Zaqueu, vem, Jesus, eu estou precisando tanto, eu estou necessitando tanto, tu não está vendo a minha carência, tu não está vendo a minha angústia, Jesus, vem aqui me visitar, entra na minha casa, tu tens toda a liberdade de entrar na minha casa, no meu negócio, nos meus planos, nos meus projetos, vem, Jesus. Que reação diferente desse homem aqui, né? Desse centurião. Ele faz exatamente o contrário. Ele diz: não, Jesus, não, peraí, assim não precisa tanto assim não, Jesus. Que coisa gloriosa da gente pensar e meditar, né? Graças a Deus. E o centurião, ele surpreende Jesus. Ele não pede a presença física de Jesus, ele pede apenas o poder da palavra, a autoridade da palavra do Senhor Jesus. Ô irmão, ô irmã, que aqui está, e a mim também. Como eu oro pedindo: Senhor, eu preciso tanto aprender isso aqui, eu preciso tanto, Senhor, ter isso na minha alma, no meu coração, saber trabalhar, saber viver, conviver, desfrutar, Senhor, desse poder maravilhoso, dessa graça gloriosa que é a autoridade da palavra do Senhor na minha vida, no meu viver. Que coisa gloriosa, né? Não pede a presença física, apenas a palavra, poder da palavra, autoridade da palavra, suficiência da palavra. Somente isso seria ou foi fundamental e necessário na vida daquele homem. Um minuto, por favor. Graças a Deus. Outro fator que surpreendeu Jesus é que aquele homem, ele partiu
do princípio da autoridade. Princípio da autoridade. Ele sabia que o homem que estava diante de si não era qualquer um, era o Filho de Deus. Filho de Deus. Viu? E ele, como um homem de muita responsabilidade, de muito compromisso, de muita autoridade delegada, de muita autoridade da qual ele estava investido, ele explicou: Jesus, por que eu dependo apenas de uma palavra tua, Jesus? Porque eu conheço disso. Foi aí onde ele fundamentou a fé dele. Eu conheço isso, Jesus. Eu conheço o que é autoridade. O imperador, Jesus, foi isso aqui em outras palavras que ele quis dizer. O imperador, ele me delegou a autoridade. Por isso que eu digo para esse: vai, ele vai. A outra eu digo: vem, ele vem. Ao servo eu digo: fica, ele fica. Ou então eu dou uma segunda ordem: ó servo, agora que você vai. Por quê? Princípio da autoridade, palavra. O imperador não precisa estar presente, apenas a palavra dele é necessária sobre a minha vida. Eu sou o porta-voz do imperador, portanto aí que está a minha autoridade. E ele, como sabia disso, conhecia muito bem isso, princípio de autoridade, ele disse: eu estou falando com o Filho de Deus, eu estou falando com o Filho do Todo-Poderoso, eu estou conversando, eu estou diante daquele que tudo pode, eu estou diante daquele que fez os céus e a terra, eu estou diante daquele que pelo poder da sua palavra, tudo que existe, tudo que há, está feito, está posto. Eu estou diante do homem exatamente que eu preciso. Não precisa da presença, preciso apenas e tão somente do poder da palavra desse homem na minha vida, no meu viver. Ele não precisa ir lá. Não quero incomodá-lo a tanto. Não preciso incomodá-lo a tanto. Apenas que ele diga uma palavra e o meu servo sarará. Apenas a tua palavra, Senhor. Tu estás entre nós, Senhor Jesus. Pronto, nos é suficiente. Sob a autoridade da tua palavra, sob a autoridade do Todo-Poderoso, sob a autoridade do Criador dos céus e da terra. Jesus, o que a tua palavra falar, o que a tua boca pronunciar, o que a tua boca expressar, Jesus, só isso é o suficiente. Somente isso tem poder, porque tu estás investido do poder que vem lá do alto. Glórias a Jesus. Foi isso, em outras palavras, que aquele centurião disse para Jesus, e isso maravilhou sobremaneira Jesus. Jesus ficou muito maravilhado, Jesus ficou encantado. Fé fundamentada não é fé que eu canto, né? Eu tenho fé, eu prego, eu tenho fé, e eu tenho fé para isso, eu tenho fé para aquilo, mas não está fundamentado em nada, né? Qualquer coisa me faz mudar. Hoje eu sou, amanhã eu não sou mais. Hoje eu quero, amanhã já não vou querer mais. Hoje eu sou o crente mais fervoroso, amanhã já não sou mais. Hoje eu tenho fé para sair curando, amanhã a fé já vai embora. Não é fé fundamentada. Agora, isso aqui que nós aprendemos com esse homem, que ele sim tinha uma fé com estrutura, tinha uma fé concreta, uma fé real. E foi isso que maravilhou ao nosso Senhor Jesus. Quem tem um tipo de fé, irmão, fundamentada na rocha, quem tem um tipo de fé fundamentada na cruz, quem tem um tipo de fé fundamentada no sangue glorioso, no sangue maravilhoso de Jesus, quem tem fé fundamentada na ressurreição de Jesus, enfrenta problema, enfrenta a luta, enfrenta a angústia, enfrenta a aflição, enfrenta a adversidade, e nada incomoda-o. Por quê? Porque a fé dele está fundamentada na autoridade
da palavra do Senhor Jesus. Olha, sabe quando Jesus, ele deu aquele último brado, a última fala de Jesus, lá na cruz do Calvário, quando já não restava mais nada, quando não tinha mais nada, e Jesus bradou bem alto e forte: tudo está consumado. O que Jesus estava dizendo para mim e para você: está tudo pronto, está tudo acertado. É só falar comigo, é só conversar comigo, e o Pai atende, o Pai ouve. Tudo pronto. Salvação está pronta, libertação está pronta, restauração está pronta, restabelecimento está pronto, nova vida está pronto, um novo viver está pronto, solução está pronta, está tudo pronto. Tudo está consumado. Poder da palavra, autoridade da palavra para todos nós, para toda a igreja do Senhor Jesus, para todos nós, autoridade da palavra. Quem tem a fé fundamentada na autoridade do poder da palavra do Senhor Jesus, não se incomoda com dificuldades. Por quê? Contempla a autoridade fundamentada na palavra do Senhor. Vocês lembramos de Pedro voltando de alto mar? Oh, que passagem gloriosa essa! Olha que passagem maravilhosa essa. Os discípulos voltando de alto mar, e aí eles chegam todos desolados diante de Jesus e disse: ó mestre, hoje a coisa não funcionou, hoje não deu certo, não pegamos nada a noite inteira, o projeto está frustrado, Senhor, o propósito está frustrado, Senhor, não deu em nada. Projetei bastante, trabalhei bastante, propus bastante, realizei bastante, mas Senhor, não deu em nada. Oh, que difícil isso, oh, que dificuldade isso. E aí Jesus faz uma contraproposta, faz uma coisa: põe a rede tudinho no barco de novo e volta para o alto mar. E aí o que Pedro diz para Jesus: Jesus, vou dizer o seguinte para tu, mestre, vou dizer o seguinte para o Senhor: sob a tua palavra, nós lançaremos as redes, nós vamos voltar, vamos lutar, vamos batalhar, vamos trabalhar, vamos de novo voltar, mas é sob a autoridade da tua palavra, Senhor, que eu vou voltar, que nós vamos voltar para o mar. Viu, irmão? É desafiante? É desafiante. Para os discípulos parece tão simples, tão fácil, mas não é não, com certeza não é. Eles estavam cansados, eles estavam exaustos, além do mais eles estavam indo completamente contra a natureza, porque já era dia, horário de pescar para valer mesmo, qualquer pescador sabe disso, é madrugada adentro, e o dia já tinha raiado, completamente contra a natureza. Quantas vezes encontramos-nos assim? As coisas está tudo desandada, está tudo desaguando. É como a gente às vezes usa a expressão: parece que a carruagem está ribanceira abaixo, viu? Aí nós precisamos, por isso que é bom ser crente, é por isso que é necessário ter a fé fundamentada no poder da palavra, na autoridade da palavra, porque aí é hora de você dizer, é hora de eu dizer: oh Senhor, não dá mais, não tem jeito, agora somente, Senhor, sob a autoridade da tua palavra é que dá para caminhar mais um pouco, é que dá para fazer mais um pouco, sob a autoridade da tua palavra. Não tem jeito, Jesus, não tem jeito, Senhor, né? Mas o crente pode fazer isso. Autoridade da palavra. Subindo 2 discípulos para entrar no templo, lá está o carente, lá está o necessitado. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, te levanta, põe-te em pé e anda.
poder da palavra, autoridade da palavra. Um certo momento da vida, da caminhada de Jesus, lá estava o Senhor caminhando, lá estava Jesus caminhando. O que ocorre? Chega um homem com a mão atrofiada, com a mão mirrada, viu? Diante de Jesus. Mas chega diante de Jesus. Jesus não falou nada, Jesus não orou, Jesus não clamou, não ungiu, não fez jejum, não fez nada. Jesus apenas se dirigiu ao homem e disse: estenda a mão. E o homem estendeu a mão. Poder da palavra, autoridade da palavra. Glórias a Jesus. Jesus chega em Betânia e lá está o clima de velório. Todo mundo chorando, inclusive muitos até desapontados, né? Com Jesus, clima de velório, chorando, aquela coisa triste, aquela coisa pesada, pesarosa. Todos nós sabemos isso. O lamento era um só. E as irmãs de Lázaro dizendo: nem adianta mais, Jesus, não adianta mais nada. Imagina, demorou demais, tardou demais, não dá certo, já está cheirando mal, viu? O quadro é terrível, 4 dias, Jesus. Não tem mais, larga para lá, deixa para lá, está tudo certo, tudo bem, viu? Tudo bem. Aí Jesus vai à porta do túmulo. Olha o poder da palavra. Lázaro, 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 vem para fora. Poder da palavra, autoridade da palavra. E o homem saiu do túmulo, irmão, igreja do Senhor Jesus, autoridade da palavra. O que esteve em evidência ali na porta do túmulo? O poder da palavra, a autoridade da palavra ali agindo na família de Marta e Maria e daquele que fora morto, mas agora é ressurreto. Lázaro está vivo outra vez. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa extraordinária. Mas o centurião aqui da nossa história, nós sabemos, chegou um dia e teve que morrer. É mortal, teve que morrer. Morreu, acabou. Jesus, nós sabemos também muito bem, um dia precisou ser assunto ao céu. Voltou para o céu. Depois de cumprir toda a sua vida, todo o seu estágio ministerial, Jesus volta para o céu. E agora? Agora é conosco. Agora é conosco. Agora é comigo. Agora é com os nossos companheiros. Agora é com a igreja do Senhor Jesus. O que Ele delegou, a autoridade que Ele delegou a mim e a você, para nós encerrarmos aqui a nossa meditação. Viu? Olha só, palavra do Senhor. Estou dentro da palavra do Senhor. Jesus dizendo: ó, quem crer em mim fará estas coisas e maiores do que estas. Olha Jesus nos investindo do poder. Então por que sofrer? Por que chorar? Por que esperar amanhecer para ir atrás da medical, para ir atrás da Unimed, para ver se o pastor vem, ou se não vem? Você também tem, eu também tenho. Não precisa esperar, não precisa aguardar, é só suplicar: Jesus, Jesus, eu estou aqui, olha para mim, Jesus. Você está investido do poder da palavra, da autoridade da palavra. Quem crer em mim, rios de água viva brotarão, jorrarão, saltarão do seu ventre, jorrarão, saltarão de dentro de si. Jesus prometendo e garantindo isso para mim, para a sua igreja. Rios de água viva. É capaz de imaginar, é capaz de fazer uma viagem imaginativa e pensar o que significa isso? Um rio de água viva saltando de dentro de mim. Isso corresponde dizer: está enfermo? Jesus, cura aqui no teu nome, Jesus, cura, porque o rio está jorrando, o rio está saltando, viu? Tem demônio? Em nome de Jesus, vai embora, espírito perturbador, porque eu estou investido da palavra.
Eu tenho a palavra, eu tenho o poder da palavra sobre a minha vida, sobre o meu viver. Quem crer em mim, disse Jesus, expulsa demônio, espírito maligno, enfermidade. Quem crer em mim, impõe as mãos sobre os enfermos. Não é necessário a credencial, não cura, não sara. Jesus disse: quem crer em mim, é crer no nome dEle, na autoridade dEle, no poder da palavra dEle. Quem crer em mim, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem crer em mim, vence a luta. Quem crer em mim, vence o mal. Quem é que não tem luta aqui, Jesus? Quem é que não tem dificuldade aqui, Jesus? Quem é que não passa por adversidade aqui, Jesus? Quem é? Agora, quem crer em mim, quem está fundamentado na palavra, sua fé fundamentada na palavra, não corre desesperado de um lado para o outro, sai daqui, tem que ir para o outro canto, sai desse pastor, tem que ir para o outro pastor, corre de um pastor, troca para outro pastor, sai de um ministério, troca para outro ministério. Nada disso. Quem está fundamentado na palavra, está firme na palavra, olhando sempre para Jesus, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. É Jesus, é a palavra dele quem me garante, é a autoridade da palavra dele quem me garante. Por isso que eu posso caminhar, por isso que eu posso andar avante, sempre avante. Meu querido irmão, minha querida irmã, a minha oração é que você leve essa palavra bem guardada no teu coração, viu? Para as manhãs, para as tardes, para as noites, para as madrugadas, para as desavenças, para os momentos das lágrimas, para o momento do sorriso, para o momento da alegria, para o momento da tristeza. Mas eu estou fundamentado em Jesus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu estou fundamentado em Jesus e na autoridade do poder da palavra do Senhor Jesus, que está sobre a minha vida, que está sobre o meu viver. Viu? Lembre, o centurião não era o imperador, mas ele tinha a autoridade que o imperador conferiu a ele. Nós somos filhos do rei, nós somos filhos do rei dos reis e senhor dos senhores. Você sabe o que quer dizer isso? O que significa dizer isso? Hein? Pois é. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito grato, pastor Jorandi e todos os demais que me franquearam a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A importância da fé, a importância de crermos e o valor da palavra do Senhor. Agradecemos aí ao pastor Roberto pela cooperação. Pastor Levi, recebemos, conforme comunicado a ele, os obreiros. Ele fará aqui as apresentações, tem um cantor aí conosco. O irmão prepara lá para o final, depois você vai louvar. Bem, Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Para nossa alegria, nós estamos recebendo em nosso meio o pastor Léo, Léo Denis, né? Há muitos anos, era meu líder de jovens na cidade de Vinhedo, há 25 anos, por aí para mais, já está até com o bigode grande agora, e a gente só chamava de Léo, é um moço novo, né? Mas eu fiquei hoje, perguntei até para minha esposa, o Léo, qual é o nome do Léo? Agora é pastor o quê? Pastor Léo? Eu falei, acho que é pastor Léo Denis, se eu não estou enganado, viu? Minha mente foi bem, né? É pastor Léo Denis, de Vinhedo, auxiliar ali, me ligou que viria com ele 2 companheiros, um pastor e um cantor. Pastor Elcio Pacheco, de Campinas, ou é de Vinhedo mesmo? Campinas. E o cantor Kleber Ribeiro, ali está. É um prazer receber os nossos irmãos, amém, irmãos? Para minha alegria, eu não sabia, mas o pastor Elcio Pacheco
é filho de um pastor muito amigo nosso, pastor Pacheco, que eu ganhei para Jesus aí há 20 e tantos anos, quase 30 anos atrás, 35 anos atrás, ganhei o pai dele para Jesus, cooperava conosco, em terras difíceis, lugares difíceis, e depois com os anos fiquei sabendo, encontrei ele no Belém, pastor, naquele lugar, naquela região, uns 3 ou 4 moços que nós ganhamos para Jesus ali são pastores hoje. E isso é muito bom, né, irmão? São sementes que dá, acho que aquela semente de 1 para 100, né, irmão? 1 para 100, né? Jesus diz que tem a semente 30, 60 e 100 por 1, não é verdade? Quando a gente ganha uma alma que transforma-se num pregador, evangelista, pastor, ganhador de alma, aí eu acho que é 100 por 1, não é verdade? Então nós vamos ouvir nosso irmão cantor louvando a Jesus. Em seguida, tanto o irmão Léo como o irmão Elcio terá a oportunidade de trazer uma saudação para nós. Nosso irmão Kleber. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou feliz por ter chegado aqui para poder adorar o nome de Jesus. A gente se perdeu e nós rodamos Limeira inteirinho. Mas aprove a Deus que a gente estivesse aqui nesse horário. Eu trago o abraço do meu pastor Paulo Freire. Hoje eu estou adorando a Jesus aqui junto com vocês. E eu tenho a certeza que Jesus já falou com vocês e vai continuar falando nesta noite. Vamos adorar. Vou soltar. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e o martelo na mão. Olhando os pregos e a multidão, sentiu grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. E ao lado do mestre se agachou. E o martelo subiu, subiu, subiu. Sobre os pregos desceu, desceu, desceu. E bateu, 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 bateu. Ergueram a cruz. Lá estava pregado pro mundo a luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor.
seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens, a ingratidão, mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou, rendeu seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou, tombou, tombou. Sobre o peito caiu, caiu, caiu. E morreu, 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 morreu. Tudo em silêncio. Nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou, tem alguma coisa errada. A tumba vazia, ela não se lembrou que era o terceiro dia. Aleluia! Esta noite, aleluia! Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? E uma voz conhecida, Maria, se fez ouvir. Quem procura Maria, eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou, estou, estou. Estou vivo, 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 vivo. Eu estou vivo, 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 vivo. Eu estou vivo, 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 vivo. Allan Kardec morreu, Jesus está vivo. Buda morreu, Jesus está vivo. Padre Cícero morreu, Jesus está vivo. Aristóteles morreu, Jesus está vivo. Eu estou vivo, vivo, vivo estou. Glória a Jesus. Muito bom. Glória a Deus. Muito bom. Vocês dois escolhem aí quem é o primeiro para dar uma saudação. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. É um prazer enorme, uma satisfação muito grande poder retornar aqui a esta casa, rever o pastor Levi, nosso amigo, meu pastor, pastoreou nós ali em Vinhedo por muito tempo, nós era bem jovem, nos ajudou muito, nos instruiu bastante, e tudo que aprendi com ele mantém até os dias de hoje, né? Graças a Deus pela vida do pastor Levi, que é um marco na nossa vida, também na história de Vinhedo, e um marco que deixou saudade, e nós temos o prazer enorme de estarmos aqui hoje e poder revê-lo e abraçá-lo. Prazer em rever pastor Joel, nosso pai, esse homem que é um exemplo de vida para todos nós, que devemos espelhar. Pastor Dimas, Jonas, prazer em revê-lo também, pastor Jonas, e é um prazer então estarmos aqui, irmãos. Nós não vamos estender, as horas já se passaram. O meu prazer aqui era só de vir dar um abraço no pastor Levi, liguei para ele
e aproveitar e trazer o moço aí, que ele falou muito do pai dele, do carinho que tem pelo senhor. Aí, conversando junto numa mesa, resolvemos vir aqui, acertamos de última hora. Peço perdão à igreja por ter chegado tão atrasado. O GPS nos levou para outro lado, aí nós nos perdemos aqui, e Limeira é maior do que eu pensava, viu? Deus abençoe, um abraço na igreja, um abraço para o pastor Levi, muito obrigado. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Faço das minhas palavras, as palavras aqui do pastor Léo, o carinho, a alegria de estar aqui, pastor Levi, juntamente com o pastor Joel. Começamos ali no campo de Presidente Prudente, e o Senhor foi um canal de bênção para a minha família, ao levar Jesus ao meu pai. Meu pai hoje está pastoreando a igreja do Senhor ali em Salto do Pirapora, um grande setor, está construindo uma igreja ali para mais de 2.000 pessoas, um grande templo, já estamos congregando ali, né? E nós estamos ali com o pastor Paulo em Campinas, e somos gratos a Deus pela alegria de estar aqui nesta noite, e trago também um abraço do meu pai ao senhor. Ele gostaria de estar aqui, e muito em breve, assim se o senhor permitir, ele estará aqui juntamente com o senhor. Estou feliz pela amizade de menos de uma semana com o pastor Léo. Estivemos ali na igreja que o pastor pastoreia, juntamente com o cantor Kleber, e após aquele culto começamos ali uma conversa, juntamente com os nossos amados, respeito ao pastor Levi, e o Senhor nos concedeu esta rica oportunidade de estarmos aqui. E por esta alegria, eu gostaria de deixar somente para a igreja do Senhor um versículo, ou só parte de um versículo, no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo é o de número 8, e o versículo 10, ou seja, o versículo 9, a parte final deste versículo, que diz assim: ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Experimente ficar somente você e Jesus, Jesus e você. Você vai ver o que vai acontecer. Que Deus abençoe. Obrigado, querido, obrigado. Queremos agradecer a visita dos nossos irmãos e amigos, agradecer ao pastor Léo por trazer essas surpresas tão agradáveis para nós, né? Uma surpresa muito grande. Não sabia que o Pacheco tinha um filhão desse tamanho. Tem mais, né? 2 filhas, né? E que está lá em Salto de Pirapora. Fala para ele me convidar, que eu quero ir lá. Quero lá levar o pastor Joel também, que eu sei que ele tem muito amor pelo pastor Joel. É aí pertinho, né? Olha aí. E pronto. Não vou estar aqui dia 13, estarei de viagem, mas fico devendo uma ceia. Levo o pastor Joel lá, vamos lá, porque é uma alegria muito grande, viu? Ver que os nossos filhos espirituais estão desenvolvendo, continuam firmes. Eu tenho uma grande alegria, irmãos, no meu ministério, do Senhor ter me dado muitas almas, e entre elas já tem muitos pastores que eu ganhei para Jesus, muitos pastores. Há pouco tempo fiz uma boda de prata de um ali em Várzea Paulista, né? Que fiz o casamento dele quando era jovenzinho, e agora fui fazer 25 anos depois, né? E teve um também lá, amigo do Pacheco, que eu esqueci até o nome, ganhei para Jesus, fui fazer bodas de prata dele em Porto Epitácio, né? E Divanir, ganhei para Jesus Divanir também, não é? E aqui em Limeira teve um que eu ganhei para Jesus também, na mesma região, o pastor Dilson. Vocês conheceram o pastor Dilson aqui, não é? Foi pastor aqui, parece que numa das congregações aqui, né? Parque Hipólito, hoje está em Novo Horizonte, no interior, pastor, em Novo Horizonte. Eu ganhei ele para Jesus, num acaso que só Deus pode fazer. Vou contar para os irmãos, porque a hora não está muito avançada.
mas essa história merece sempre ser lembrada. Dilson Bezerra, nós fomos levar ceia, eu e o pastor Cícero aqui de Limeira, né? Pastor Cícero, Januário, fomos levar Santa Ceia numa fazenda chamada Incra, um domingo, 14h. Olha só, quando a gente é mais jovem, como a gente tem que aproveitar a juventude para fazer mesmo, né? Porque hoje não dá para aguentar tudo isso. Aí fomos de Presidente Prudente lá, dava uns 40 quilômetros, 45, 50 por aí, divisa do Paraná, ali na beira do Paranapanema, aquele rio, divisa do Paraná, e entramos ali por umas... o rio Paraná tinha enchido, Paranapanema, e aqueles afluentes derrubaram aquelas pontes todas. E quando nós chegamos ali, numa ponte que era muito grande, mais ou menos 50 metros de ponte de madeira, alta, né? Tinha enchido tanto que tinha arrancado a madeira da ponte, só tinha aquelas 2 vigas grandes, grossas assim, olha, as 2 vigas principais da ponte, as 2 linhas que a gente chama. E aí eu falei para o pastor Cícero, aí rapaz, agora não vai dar para passar de carro. Ainda tinha muita água, estava muito largo, o rio era estreito, mas por causa da enchente estava largo de água, tinha amassado tudo aquilo. Aí eu falei, vamos abrir aqui um trieiro, esconder o carro, era uma Brasília. E aí eu falei, vamos esconder o carro aqui no mato, aquele mato meio amassado, ajeitamos, enfiamos a Brasília lá, cortamos o galho, cobrimos o carro com galho. Vocês sabem como é que é, né? Não pode largar o carro assim, quando você volta, não tem mais nada, né? Escondemos bem escondido, fizemos uma oração para Jesus proteger o carro, porque não tinha seguro, né? E seguimos a pé. Aquele dia o pastor Cícero tinha resolvido levar o Magdiel. Magdiel hoje é advogado, está aqui entre nós, voltou de Goiânia, assumiu aqui nossa orquestra, chegou essa semana de volta, mas o Magdiel era desse tamanho assim. Nunca o pastor Cícero levava, mas aquele dia ele resolveu levar o Magdiel. Tá bom. Pegamos a bandeja de ceia, não era bandeja, aqueles coisas de ceia, o vidro, copo, um pacotinho de pão, a Bíblia, a pastinha, o que nós podemos levar a cada um. Vamos agora subir por cima dessa madeira aqui, ó. Foi difícil nós subir para aquele tronco, para passar por cima uns 3, 4 metros de altura, andar uns 50 metros em cima daquilo e descer lá do outro lado, não é? Eu fui na frente, né? Ajudei o pastor Cícero a subir com o Magdiel, ajeitei, falei, agora eu vou indo, vocês vêm atrás. E fui. Então, ninguém pode ficar olhando nessa hora, nem para trás, nem fomos ali, e eu ali, né? Já mexia com construção, então estava acostumado a andar em cima de andaime, essas coisas, então não foi muito difícil para mim. Mas quando eu cheguei do meio lá para frente, eu escutei o pastor Cícero gritando, Molevi, o que é, irmão? Está me dando tontura. Aí eu me ajeitei aqui, dei uma olhadinha assim para trás, estava o pastor Cícero montado a cavalo naquele pau grosso, e o Magdiel agarrado nas costas dele, e ele, está me dando tontura, está me dando... Falei, meu Deus, falei, olha, deixa eu levar o pão, o vinho, as coisas lá do outro lado, eu volto para buscar vocês. E assim eu fiz, voltei, levei o Magdiel de volta, depois voltei, ajudei o pastor Cícero a levantar, falei, agora o senhor vai com o olho fechado, só agarrado em mim, não olha para baixo, porque a tontura aumenta. Aí chegamos lá do outro lado, aí continuamos, uns 4 quilômetros a pé, até chegarmos no lugar chamado Incra, onde reuniam os irmãos, estavam esperando a Santa Ceia. Todo mês a gente fazia isso, todo mês. Voltamos a pé de novo, já era aí umas 4 horas, 5 da tarde, passamos tudo aquilo de novo, né? E aí limpei o carro, ajeitei, entramos dentro. Quando entrei dentro do carro, que comecei a sair do meio do mato, eu vi um telhado, mais ou menos uns 400 metros abaixo. Um telhado que eu nunca tinha visto. Vi aquele dia, porque a água tinha
amassado, tudo, os colonhão, as coisas estavam amassadas, né? A água tinha deitado aquilo tudo, então apareceu o telhado de uma casa. Aí eu disse, pastor Cícero, olha lá, rapaz, uma casa ali, rapaz, nós nunca vimos aquela casa, nunca pensei que aqui tinha casa, porque a gente chegava, passava, subia a ponte e ia embora. Aí eu falei para ele, vamos ver o que tem lá, quem que está lá e tal. Olha, fosse hoje, não quero nem saber, já estou cansado, vou embora, né? Meio do mato. Mas o Espírito Santo falou, vai lá ver. Eu fui, irmão, saímos procurando caminho, porque não sabia onde era caminho, ali por dentro do mato, assim, achou uns trieiros, e vamos, e galho para lá, e galho para cá. Quando cheguei no pátio da casa, tinha um homenzinho, branquinho, desolado, encostado na porta, assim, olhando para nós. Assim. Falei, olha lá, o dono da casa está aí. Descemos, fui até ele, cumprimentei. Tudo bem, o senhor? Aqui a enchente fez um estrago aqui, hein? Ele fez, olha a marca da água. A marca da água está acima do batente, assim. Acabou com tudo aqui dentro de casa. Pode ver, nós limpamos tudo. Falei, cadê os móveis? E acabou com tudo, jogamos tudo fora. Eu morava aqui, aí falou quanto tempo que ele morava, cuidava do areieiro, mas acabou o areieiro, acabou tudo, a lama tomou conta de tudo, tem mais jeito e tal, coisa terrível. Aí chegou a esposa, chegou aquele monte de filhas, umas menininhas, uma atrás da outra, assim, umas loirinhas, né, umas 5, 6. Aí eu falei para ele, olha, nós somos obreiros da Assembleia de Deus, fomos ali no INCRA, fazer um culto ali, e eu tenho um instrumento que chama trombone. O senhor já ouviu falar em trombone? Eu disse, não. O senhor queria ver eu tocar esse trombone para o senhor? Eu gostaria. Falei, eu vou ali no carro buscar o trombone. Aí fui lá, peguei o trombone, a Bíblia, a pasta, peguei tudo e voltei, pus a estante, pus a harpa. Falei para ele, mas a gente pode fazer uma oração antes? Ele disse, pode. Aí nós oramos. Aí eu toquei uns 2 hinos da harpa, o irmão Cícero cantou. Nisso chegou um rapaz, enfiou o braço assim, na janela e ficou olhando. Quer dizer que tinha outra casa mais para baixo onde morava esse rapaz. Enfiou o braço e ficou olhando assim, com o braço dentro assim, olhando. Um rapaz novo. Terminamos de tocar, falei, posso dar uma palavra? Abri a Bíblia, falei, pastor Cícero falou um pouquinho, fiz o apelo. Aquele rapaz que estava com o braço assim, foi o primeiro que levantou a mão aceitando Jesus. Aí aquele homem aceitou Jesus, a esposa, aquela molecadinha todinha veio ali, nós oramos, e eu falei para ele, olha, nossa igreja é lá em Pirapozinho, ali do lado da rodoviária, vai lá frequentar o culto. Ele disse, não, eu estou mudando para lá essa semana, estou arrumando uma casa, eu vou. E no domingo seguinte ele estava na igreja com toda a família, e aquele rapaz também estava, que era cunhado dele, eu não sabia. Aquele rapaz casou com o nome dela acho que era Dina, uma coisa assim, a regente da mocidade. Ele casou com ela. Aquele rapaz chama Dirso, e é policial hoje lá em Pirapozinho, é policial. Casou com aquela moça que regia a mocidade. Eu fiz o casamento deles. E esse moço, esse irmão, é esse pastor Dilson hoje. Foi pastor aqui em Limeira, né, dirigiu congregação. Ele veio para cá, acho que por causa do pastor Cícero, que veio também, e eles em contato, ele acabou vindo para cá também. Eu estava em Jundiaí nessa época. E hoje ele é pastor lá em Novo Horizonte, naquela região ali do interior. Veja como Deus faz as coisas. Uma tempestade, uma inundação, fez com que eu visse aquele telhado e deu vontade. O Espírito Santo, né? Me levou até lá e nós ganhamos toda a família para Jesus. E ele hoje é um pastor ganhando almas para Jesus. Assim foi o pai desse moço. Não foi dessa forma, mas mais ou menos naquela região e naquele tempo. E mais outros
companheiro, parece que dali tem 4 pastores daquele tempo que hoje servem ao Senhor no nosso ministério e aí na região. E tem muitos outros ainda. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Vem outro dia, traga o seu pai, que será um prazer muito grande. A obra é grande, a gente viaja muito, sai muito, tem que trabalhar, mas será um grande prazer fazer uma visita para ele lá, em Salto de Pirapora. É pertinho aí, né? É pertinho aí. Léo, muito obrigado, Deus abençoe. Saudação ao pastor lá, viu? Muito obrigado. Vê se sábado vocês chegam por aí. Quero lembrar aos irmãos que sábado não é a reunião de obreiros, é a festa de aniversário do pastor Joel, pastor Aloide, completam 83 anos de vida. Convido toda a igreja, os obreiros, as congregações, para estarmos aqui adorando a Deus, louvando a Deus pela vida dos nossos patriarcas, né, desses apóstolos do Senhor, que já estão aí há tantos anos, 60 anos aí servindo ao Senhor, com todo o amor, e mais de 30 anos aqui já em Limeira. Espero os irmãos no sábado, todos juntos servindo ao Senhor. Muito obrigado, pastor Jurandir. Vamos chamar o Samuel? Samuel, está rindo de quê, Samuel? Venha cantar, louvar Jesus, Samuel. Aí nós vamos encerrando, né? Muito bom. O moço canta para Jesus. Você canta para Jesus também. Então está tudo empatado, rapaz. Não tem problema nenhum, viu? Natanael. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor, amém? Estou alegre por estar aqui na casa do Senhor adorando a Deus, participando deste culto abençoado e sabendo que nós vamos sair daqui cheio do Espírito Santo, amém? Antes de louvar o hino, quero deixar aqui apenas um versículo em Salmos 113. Louvai ao Senhor, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Ouvi falar de você, pulsou então no meu coração alegria, quis então te conhecer. Você chegou e o meu mundo então mudou. Vivo agora te adorando, ó Senhor. Nada melhor do que seguir cantando nessa vida, onde há só lugar pra lágrimas e tristeza.
ouvi falar de você, pulsou então no meu coração. Alegria, quis então te conhecer. Você chegou e o meu mundo então mudou. Vivo agora te adorando, te adorando, te adorando, ó Senhor. Nada melhor do que seguir cantando nessa vida onde há só lugar para lágrimas, lágrimas e tristezas. Lágrimas, lágrimas e tristezas. Lágrimas, lágrimas e tristezas. Deus te dá, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvamos a Deus por tudo isso. Somos gratos a Deus. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada cooperação, os irmãos que chegaram, leva no coração as bênçãos de Deus. Quinta-feira, noite da vitória, presença das congregações Campos Elíseos, Teixeira Marques, Independência, Pérola, Santo André, Vila Pisa, Altos dos Laranjais. Próxima terça-feira, Jardim Roseira, São Lourenço, Lagoa Nova, Nova Limeira e Amparo. Relembrando sábado a nossa reunião juntamente com o pastor Joel, grande culto. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Domingo é batismo, também a Santa Ceia, às 18 horas. Todos são convidados em nome de Jesus. Ficamos de pé, pastor Joel nos abençoando e leve no coração as bênçãos de Deus. Passou aí alguns minutos, 23 minutos, mas isto não é nada. Quantas vezes ficamos presos no trânsito, né? E não tem como fugir e não reclamamos, né? Uma vez fui fazer uma viagem, 70 quilômetros, gastei 6 horas e meia no engarrafamento. 6 horas e meia para viajar 70 quilômetros. E estou aqui vivo glorificando o Senhor. Então, 23 minutos aí, ficamos a mais, vendo essas experiências. Valem glória a Deus, irmão? Amém? Você tem alegria no coração? Deus abençoe. Então, 20 minutos foram o quê? Trocas de experiência e motivação para as bênçãos de Deus. Pastor Joel nos abençoando. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.